Revelações sobre o muito além do horizonte. Você ouve agora Projeto Orbon, uma ação em prol da cidadania planetária. Projeto Orbon, um encontro com o médium Jean Valjean. Apresentação: Carlos Cruz. Projeto Orbon. Boa noite a todos. Iniciamos nesse instante mais um programa Projeto Orbon, sonhando e trabalhando por um mundo melhor. Falando para vocês diretamente dos estúdios da Rede Boa Nova de Rádio, aqui de Guarulhos, Grande São Paulo. E nós estamos começando o ano de 2011. Esse é o nosso primeiro programa. E como já avisamos anteriormente, ao longo do mês de janeiro nós iremos apresentar material gravado do Jean Valjean em torno de palestras que ele realizou no ano de 2010. Mas antes de partirmos para o assunto específico desse nosso programa, nós queremos deixar aí uma sugestão para que você, que nos ouve, navegue no site do programa Projeto Orbon, que é o www.orbon.org, e lá veja ou se intere do novo lançamento do nosso irmão Jean Valjean, que é o livro O Drama Cósmico de Javé. Gente, é um livro imperdível. E você pode, no site, baixá-lo na forma de e-book. Então, entre no site e verifique esse novo lançamento do Jean Valjean, que é o Drama Cósmico de Javé. E tem uma novidade. Ele é e-book, mas atendendo às solicitações, e até mesmo recebemos aqui um e-mail do nosso irmão Alexandre Tonsig, o e-book pode ser hoje impresso. Então, verifique lá. O Drama Cósmico de Javé. Um livro imperdível e necessário para o entendimento da nossa realidade. Muito bem, nosso programa de hoje, nós vamos apresentar a palestra Vivendo a Era do Espírito, que vai ser dividida em 2 programas. Então começamos hoje e terminamos na semana que vem. E esta palestra foi feita aqui em São Paulo, no dia 31 de julho de 2010, no Sindicato dos Eletricitários. Neste evento, nós tivemos também a participação do Narras, do Sebastião Camargo, do Cláudio Palermo e do Rubens Cascapeira. Mas vamos lá, falei demais. Vamos com o Jean Valjean na palestra Vivendo a Era do Espírito. Vamos, pois, ao tema Vivendo a Era do Espírito. Imploro que nada do que aqui venha a ser dito seja tomado como verdade, como questão religiosa ou matéria de fé, que nada seja tomado como verdade absoluta ou isso ou aquilo. Que sejam apenas sementes para reflexão, o que as nossas palavras possam semear na sensibilidade de cada um de vocês. O filósofo dinamarquês Kierkegaard diz algo muito interessante, que nós seres humanos podemos ser enganados de 2 maneiras. A primeira é acreditando naquilo que não é verdade. E a segunda maneira, ou o segundo modo, é deixando de acreditar naquilo que é verdade, por não conseguirmos, digo eu, perceber os elementos, os fatores indicativos dessa verdade. Algumas verdades ainda não encontraram tempo e lugar no meio do nosso congestionado modo de pensar, no meio do nosso esforçado modo de colecionar conhecimentos. Algumas verdades ainda não lograram a guarida necessária nos nossos corações e nas nossas mentes, e é por isso que a Era do Espírito ainda não começou, mas já está às portas. Sob uma certa perspectiva, até que já começou, mas a gente vai abordar isso ao longo da nossa conversa. Mas o fato é que, para abordarmos esse assunto, é necessário fazer antes uma opção. No filme Matrix, é um determinado momento em que o mentor, conversando com o herói do filme, diz: aqui há
uma questão que devemos decidir, que você deve decidir. Tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. A pílula azul, quando a gente toma, tudo fica maravilhoso, a gente fica vivendo aqui dentro da Matrix, vê o que todo mundo vê, absorve os valores da horizontalidade do mundo, e aí maravilhas e maravilhas ficam sendo postas diante dos nossos olhos e nós passamos pela vida dentro da Matrix sem maiores problemas. Porém, a pílula vermelha, na hora em que a gente toma, ela abre os nossos olhos e nós passamos a enxergar aspectos e painéis complicados. Complicados porque só quem nos observa é quem toma tal pílula vermelha. Já que todo mundo que convive com quem toma pílula vermelha toma pílula azul, todo mundo ao seu redor continua a viver a boa e fácil vida da ilusão, de Maya, como dizem os hindus. Tomar a pílula vermelha é observar aspectos que nos provocam uma necessidade evolutiva, nos provoca também certas doses de indignação, já que vamos lidar com aspectos que não entendemos, e mais ainda quando percebermos o quanto está escondido de todo mundo que está vivendo inserido nessa matrix. E nem sempre tomar a pílula vermelha é algo agradável. Mas a maioridade espiritual de uma era do Espírito nos convida a uma ousadia. A maioridade ou a maturidade emocional que a maioridade espiritual da espécie Homo sapiens agora atinge, quase que nos obriga a tomar pílulas vermelhas em relação a muitos dos aspectos da vida que nos envolve. Percebe o que está à vista, que o oculto te será então revelado, costumava dizer Jesus para os que dele se acercavam. Nós, quando tomamos pílula azul, nem o que está à vista percebemos corretamente. Porque uma árvore é uma árvore, mas a floresta encontra-se oculta sob as árvores. Muitas árvores têm ou dão um sentido oculto de uma floresta, mas uma árvore é só uma árvore. Um ser humano é só um ser humano, mas nós, todos juntos, numa só família, vivendo no modo meio apressado e louco, numa casa planetária prestes a ser destruída, com um conjunto singular de lendas, de fofocas, de notícias, e ao mesmo tempo, sem nada sabermos, sendo obrigados a crer em espíritos extraterrestres, Deus, santos. E a pílula azul vai nos mantendo estacionados nessas possibilidades, mas a pílula vermelha nos abre novas possibilidades, muitas delas perturbadoras. Mas o convite que eu me obrigo a fazer a vocês para ir pelo caminho B da abordagem desse tema é que vocês me permitam jogar uma pílula vermelha para vocês. A reação de cada um, eu não queria ser por ela responsável. Até porque eu vou embrulhar essa pílula com o espírito da ficção, para que melhor nós possamos tratar do assunto sem grandes sustos, sem ferir muito a nossa suscetibilidade. Mas peço de antemão desculpas se, caso ferir a suscetibilidade de alguém aqui presente, de antemão, minhas desculpas. Vamos à pílula vermelha, então. Qual o nosso drama? Muito simples. Vamos criar aqui uma metáfora meio sem futuro, mas que serve para nós entendermos. Imaginemos um bom longa-metragem, um bom filme com 4 horas de duração. Só que, por um problema qualquer, você só adentra o cinema para ver o filme quando faltam 20 minutos para o filme acabar. Aí você se senta, entrou ali,
começa a ver aquele filme e, pelos 20 minutos que você ainda tem para assistir, você se obriga a deduzir tudo o que aconteceu antes dele. Aí começa a prestar atenção. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, falta energia. Aí o final não acontece. Aí você não sabe como aquilo vai terminar. Mas você está lá, nos 15 minutos, olhando para o passado, tentando descobrir tudo o que houve por aquilo que você viu nos 15 minutos, e se perguntando como é que esse troço vai acabar. Como será que esses 15 minutos são tão complicados e esse final vai ser horrorível, mistura de horroroso com terrível. Isso vai ser uma confusão grande. Nós, seres humanos, entramos no longa-metragem que está sendo encenado nesse palco planetário há poucos milênios, e essa história já vem rolando há muito tempo. E nesses 15 minutinhos, ou seja, nesses poucos milhares de anos que aqui estamos, dentro de um contexto existencial só deste planeta de 4,4 bilhões e 600 milhões de anos. E nós observamos a vida, os 15 minutos que foram registrados em alguns livros, em algumas fofocas, e em cima disso criamos um sem número de expectativas, de angústias e aí? O drama que nós temos em assistindo os tais 15 minutos é porque muito dessa parte que já passou e nós não vimos, outros irmãos nossos que viveram antes de ontem, no tempo histórico, contribuíram para que menos ainda soubéssemos a respeito desse filme que já passou. O primeiro arcebispo espanhol que chegou ao México, logo que os espanhóis chegaram à América, Juan de Zumarraga, o rapaz destruiu todas as aldeias indígenas que existiam no México. Mais de 20. Destruiu mais de 500 acampamentos indígenas, menores que aldeias, que lá existiam. Destruiu mais de 20 mil ídolos, estátuas, da cultura desses indígenas. E destruiu muito mais coisas. Apagou toda a memória de notícias que existiam sobre essa parte do filme que todos nós não vimos. Antes dele, um outro frade espanhol, Diego de Landa, chegando também nas terras da América, interagindo com o povo maia, os maias que já haviam herdado juntamente com os astecas e os incas de uma raça mãe chamada toltecas, uma cultura riquíssima. Os maias que tinham milhares de códices, ou seja, de livros, sobre essa parte do filme que nós perdemos. Aí Diego de Landa, frade espanhol, junto com outro frade colega seu, em observando tudo aquilo, perguntou para o seu colega: você está entendendo alguma coisa do que está escrito aí? Aí o outro frade disse: não. Se eu sou um homem de Deus e você também é, e nós não estamos entendendo nada, porque quem escreveu isso foi o demônio. Vamos destruir. E numa noite só, Diego de Landa, com toda a sua boa vontade de servir aos seus propósitos cristãos, destruiu absolutamente tudo numa grande fogueira. E somente 2 códices desses milhares de livros escaparam porque foram escondidos. Omar, discípulo ou seguidor de Maomé, começou a destruir séculos 8 e 9, tudo que encontrava pela frente que não fosse razoável para a sua crença islâmica. Na própria Alexandria, no Egito,
ele deu o show dele, destruindo o que restara de uma já destruição ocorrida em Alexandria ao tempo de Júlio César, em que mais de 700.000 códices literários ali haviam e foram destruídos no incêndio, porque um canhoneiro errou o tiro e o tiro caiu em cima da parte da biblioteca onde existiam guardados esses códices. E assim, mais e mais, a humanidade foi deixando de conhecer essa parte do filme que nós desconhecemos. 213 a.C., o imperador Xin Shi Huangdi, aquele que unificou os 6 reinos da Índia, em querendo ser imperador número 1, mandou destruir bibliotecas com notícias de 25 séculos antes dele, porque ele não queria saber do passado. O que importava é o que o mundo iria agora receber a partir dele, o número 1. 500 anos antes disso, Naboassar, imperador babilônico, exatamente no ano 747 a.C., reuniu seu exército e mandou destruir todo e qualquer registro sobre todo e qualquer fato que tivesse acontecido antes da história dele, como imperador assírio, porque o passado não mais importava, e todas as bibliotecas, templos, absolutamente tudo que o império de Naboassar pôde encontrar foi por ele destruído. E de cretinice em cretinice, a megalomania nossa foi destruindo essa parte do filme. Aí hoje nós, com os nossos 15 minutos, somos obrigados a acreditar e não a saber de coisas que poderiam muito bem serem do domínio do nosso conhecimento e não da nossa crença. E aí, tudo o que aconteceu nesse estranhíssimo passado, para nós hoje é tido como lenda, como mitologia, como história com E em vez de história com H. O que fazer? Era do Espírito. Quantas eras a humanidade já teve antes de chegar a esta era do Espírito? O que é que aconteceu nesse longa-metragem que nós perdemos o início, meio, parte do fim? Estamos só vendo os últimos 15 minutos e sem ter ideia do que será ou do que ocorrerá ainda nos outros 5 minutos. Interessante. Ainda com toda essa queima de arquivo que ocorreu, existem notícias, sim, muito estranhas, mas existem, sobre esse tempo. São notícias perturbadoras, porque um Hesíodo diz que esse tempo que nós perdemos, ele nos seus registros, de profundo conhecedor desse passado, diz que esse passado aí nós deveríamos dividir em 5 eras. E ele chama a era de ouro, a era de bronze, a era de ouro, a era de prata, a era de bronze, a era heróica e a era de ferro. E é engraçado. Ele diz que na tal era de ouro, os homo sapiens da Terra caminhavam e conviviam par e passo com seres extraterrenos chamados de deuses que aqui existiam. A época de Cronos, dentro da mitologia grega, seria, portanto, essa época a qual Hesíodo se refere, sendo a época de prata, quando Apolo nasce e junto com Zeus toma o poder de Cronos e começam todas as confusões aqui na Terra. E assim Hesíodo aponta 5 eras, e eu não vou aqui enfadá-los com todas as notícias de cada uma dessas eras, até porque não é esse o nosso objetivo. Para além de Hesíodo, os maias e astecas também apontam 5 eras, no chamado último período, mas de maneira diferente eles dividem a era da precessão equinocial, que dá aproximadamente 26 mil anos, em 5 períodos, cada um de 5.125 anos. E contam também coisas estranhas sobre o que teria acontecido em cada um desses períodos, e colocam que na transição entre cada uma dessas eras ou períodos sempre ocorriam problemas de catástrofes.
Ovídio, na Metamorfose, diz que eram 4 eras e não 5. Os Hopis, os hindus de tradição ariana, dizem que também eram 4 eras e não 5. Os Hopis dizem que entre as 4 eras ocorriam problemas. O primeiro problema uma vez foi o fogo, a terra toda entrou em erupção, os vulcões que existiam. Passou-se a era, na transição, outro problema, a terra ficou congelada, ou seja, o gelo foi o problema. Outra era, na transição, um grande dilúvio acabou com quase tudo que existia e estamos nós nessa última era. Mas qual o problema? O tempo dessas eras. Já que os hindus dizem algo que jamais nós, homens e mulheres modernos, conseguimos entender, e aí começa a pílula vermelha. A pílula vermelha começa agora. Nós vamos para o nosso intervalo. Fique em sintonia, voltaremos já. Você está ouvindo Projeto Orbon, apresentando Carlos Cruz. Você está ouvindo Projeto Orbon, apresentando Carlos Cruz. Voltamos com o Projeto Orbon, sonhando e trabalhando por um mundo melhor. Vamos à sequência da palestra com Jean Valjean, intitulada Vivendo a Era do Espírito. Quando os hindus dizem que de fato foram 4 eras, a Satya Yuga, com 4.800 anos divinos, só que na interpretação mais modesta dos estudiosos, em qualquer escritura da antiguidade diz que um ano divino é no mínimo 1000 anos, ou corresponde a no mínimo 1000 anos terrestres. Então, sob essa perspectiva generosa da interpretação das tradições arianas, a Satya Yuga teria tido então, Yuga quer dizer idade, teria tido então 4.800.000 anos, já teria ocorrido há muito tempo atrás. Depois da Satya Yuga teria ocorrido a Treta Yuga com 3.600.000 anos de duração. Depois da Treta Yuga, Dvapara Yuga, que teria tido 2,4 milhões de anos de duração. E depois disso tudo teria começado a Kali Yuga, com 1.200.000 anos de duração, que seria essa nossa, que estaria terminando antes que outra era se iniciasse. Ora bolas. Ser humano como nós, a ciência diz que nós tivemos uma Eva ancestral que viveu há cerca de 150.000 anos na Etiópia, e um Adão ancestral, e isso é certeza científica, pois que foi feito através de mapeamento do genoma humano. E um Adão ancestral que teria vivido cerca de 146.000 anos atrás, também na África. E isso é fato. Para entendermos melhor, antes do gênero humano surgir, o que existia de gênero quase parecido com o gênero humano era o gênero dos australopitecos, quase humanos. Estes surgiram na bifurcação que houve há cerca de 7 milhões de anos atrás, sendo que foram evoluindo, se é que foi assim, e o gênero humano apareceu há cerca de algumas centenas de milhares de anos, 500.000 anos. Mas o Homo sapiens, como conhecemos, é há cerca de 150.000 anos atrás. Ora, se nós humanos só estamos assistindo esse filme nesses últimos 15 minutos e só aparecemos no tempo da história geológica da Terra nesses últimos milênios, como é que os hindus arianos dizem que existiu uma era de 4.800.000 anos lá atrás e que existia gente vivendo aqui? Que loucura é essa? Que loucura é essa de dizer que existiram deuses aqui no passado? Porque é que todas as tradições da antiguidade afirmam
que existiam na antiguidade, os filhos dos homens e mulheres da terra, mas também filhos de deuses, que eram seres que aqui chegavam. Esse é o nosso problema. E vamos agora engolir a pílula vermelha. Qual é o nosso drama? Porque o modelo do nosso entendimento, nesses 15 minutos que nós criamos para compreender o passado e para vislumbrar o futuro, está totalmente prejudicado. Pela nossa pobreza e pela nossa incapacidade, pela falta de amplitude das nossas percepções. A verdade é tão chocante, a verdade é tão, sei lá o quê, que ela somente consegue ser por nós diluída se nos for apresentada sob a forma de ficção. Vamos então aqui brincar um pouco com essa verdade travestida de ficção. Antes que a gente possa perceber e engolir a pílula vermelha, nós temos que entender um pouco da geologia planetária para que eu possa situar para os senhores e senhoras exatamente os tempos no passado em que algumas fofocas que a partir de agora irei relatar teriam acontecido dentro desse contexto das eras do passado, para a gente poder entender o que é que significa de fato a era do Espírito. Vou falar um pouco, só um pouco, de ciência, não passo de 5 minutos. Vamos falar um pouco de geologia. O nosso planeta Terra, esse chão que a gente pisa, lá no meio da Terra tem um núcleo de ferro e níquel sólido, extremamente sólido, que está girando o tempo todo. Por sobre esse núcleo de ferro e níquel sólido, há uma camada de milhares de quilômetros do que nós poderíamos para simplificar o nosso entendimento, dizer que é magma derretido, ou seja, uma espécie de oceano de magma. E sobre esse oceano de magma é que está a chamada crosta terrestre, esse chão que a gente pisa, que tem 3 ou 8 quilômetros de profundidade em alguns pontos e em outros chega até 32 quilômetros. Mas essa crosta, com esses quilômetros, ela é tão insignificante diante do tamanho do resto, que ela mais se assemelha, se nós pegássemos aqui uma laranja simbolizando a Terra, a crosta seria só a casca da laranja. Pois muito bem. Sabe-se que esse magma de vez em quando fura a crosta e começa a interferir na posição das terras emersas, ou seja, dos continentes. Então vejam bem esse aspecto que agora eu vou colocar. A ciência já sabe que um dia a América do Sul e a África estiveram juntas e que surgiu a cadeia mesoatlântica, hoje assim situada no Oceano Atlântico, que na hora em que soltou lava, foi forçando os continentes se afastarem e eles se afastam a cerca de 3 centímetros por ano. E que o início desse processo teria começado há 180 milhões de anos atrás. Mas antes disso, o que os cientistas apontam é mais ou menos o seguinte: o nosso planeta se condensou há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. E desde esse tempo até aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás, ou seja, ao longo de 900 milhões de anos, o nosso planeta era um grande oceano fedorento, pois que exalava enxofre. E de vez em quando surgia uma terrinha muito mole aqui e acolá. E foi numa terrinha dessa que surgiu e desapareceu que a molécula mãe de tudo que existe como corpo vivo hoje na natureza terrena surgiu há cerca de 3,9 bilhões de anos atrás com o DNA que caracteriza todos nós. Mas não é esse aqui o assunto. Aí o magma continuou a se movimentar no manto terrestre e a crosta embaixo da água do oceano começou a se movimentar. Placa tectônica para ali, placa tectônica para acolá, são 12 placas que terminam dançando ou boiando em cima desse oceano de magma. E há cerca de 2 bilhões de anos atrás, três pedacinhos de terra conseguiram emergir da água
E esses 3 pedacinhos de terra os cientistas chamam de Ártica, Atlântica e Ur. Não confundir Atlântica com Atlântida. Isso aqui são nomes que os cientistas dão. Esses 3 pedacinhos de terra terminaram sendo engolfados pela água com o passar do tempo geológico. Placa tectônica está lá batendo aqui nessa. Há 1 bilhão de anos atrás, finalmente as terras emersas formaram o primeiro grande continente da Terra, chamado Rodínia. E esse grande continente chamado Rodínia era então uma grande ilha cercada por todo o oceano, já que o resto todo era oceano, que é chamado pelos cientistas de Miróvia. Assim, há 1 bilhão de anos atrás, existia esse grande continente chamado Rodínia, cercado por um oceano, mas aí esse manto não dorme, ou seja, a lava continuou a influenciar e ele se despedaçou e passou 450 milhões de anos indo para aqui e para acolá, até que formou 2 grandes continentes, um chamado Gondwana no norte e outro chamado de Panônia no sul. Panótia no sul. Há 240 milhões de anos atrás, esses 2 continentes terminaram sendo movimentados pela movimentação das placas tectônicas e as terras emersas voltaram a se reunir de novo num só continente, agora chamado Pangeia, sendo cercado por um grande oceano chamado de Pantalassa. Nesse continente chamado Pangeia, há cerca de 240 milhões de anos, é que surgiram os tais dinossauros. Só que esse continente terminou se separando, e como disse no início, há 180 milhões de anos atrás, a América do Sul se separou da África, eles pertenciam a Pangeia, e o mundo é hoje como nós conhecemos, mas todos os continentes continuam a se mover. Isso faz parte da vida geológica da Terra. O que é que isso tem a ver com a nossa pílula vermelha? O que é que isso tem a ver com as nossas eras? Pois que a fofoca que corre é a seguinte: no tempo de Rodínia, ou seja, há 2 bilhões de anos atrás, o primeiro continente que surgiu, existem registros que escaparam às queimas de arquivo, que falam de coisas interessantíssimas, mas que aqui os deixo de lado para me utilizar da ficção. E, por favor, escutem o que agora eu estou falando, como ficção, porque faz parte de uma obra de ficção, que no final eu digo quem é o autor. Mas, sob as perspectivas da ficção, no tempo anterior a Rodínia, ou seja, antes de 2 bilhões de anos atrás. Na verdade, na época em que a Terra ainda estava se formando, há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, aportaram neste mundo alguns poucos seres, chamados nessa ficção de Ainur, seres, entre aspas, imortais, aqui encaminhados pelo Criador desse universo, e aqui permaneceram nas suas naves, de vez em quando pousando, quando existia terra que pudessem pousar, de vez em quando pousando mesmo na água do oceano fedorento de então, que exalava enxofre. E os Ainur ficaram por aqui, e como os corpos deles são longevos, ou seja, praticamente eternos, imortais, se comparados com o nosso, mas aí o eterno e imortal é referente ao tempo de vida do nosso universo. Essa ficção explica isso. E esses seres chamados Ainur ficavam aqui se questionando: mas por que será que o nosso pai nos mandou para cá? Por que será que o grande Eru Ilúvatar nos mandou ficar prisioneiros desse mundo, se nós aqui podemos pouco fazer? E passava-se 1 ano, 2, 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos, e os Ainur morando aqui na Terra. Olhem só que loucura.
Vocês já pensaram como é chato viver 1 bilhão de anos? Com o mesmo corpinho, com as mesmas esposas e maridos de lado. A sorte é que na época não tinha futebol para ninguém torcer pelo Corinthians, porque senão ia sofrer durante 1 bilhão de anos. E aí, essa ficção continua a dizer que os Ainur ficavam aqui e oravam para esse pai, pai. E o pai, através da sua poderosa mente, dizia: vocês com o tempo irão descobrir que meu projeto é aí. Pai, envia-nos companhia. E um belo dia chegaram os Maiar, também filhos diletos de Eru e Ilúvatar, que também, em sendo imortais, já não tinham os mesmos poderes dos Ainur, mas ficaram aqui na Terra, e nessa época já existia Rodínia, ou seja, já existia um continente. E Ainur e Maiar, 2 espécies de seres cósmicos, ficaram vivendo aqui na Terra. Aí os Maiar perguntavam aos Ainur: você sabe por que nós estamos aqui? Não, o nosso pai mandou. Mas o que será que o nosso pai? E conclaves, e passava 1 ano, 5 mil anos, 100 milhões de anos, 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos, e Ainur e Maiar, juntando os dois, alguns poucos milhares de seres, existindo aqui na Terra, com o mesmo corpinho biflex, sem entender muita coisa, não percebiam a espiritualidade, mas tinham corpos longevos, ou seja, imortais, doença nenhuma os pegava, se um não destruísse o outro, ninguém jamais morreria. Conta essa ficção. Você já está se perguntando: que ficção é essa, né? Eu digo já. Os Ainur e os Maiar rezam para o pai Ilúvatar, criador deste universo. E o pai diz então que eles se defrontarão com a primeira criação que ele fará a partir dos elementos constituintes deste mundo. E agora alguns de vocês irão descobrir de que ficção eu me refiro. E aí surge a primeira raça criada com os elementos da terra, a partir do barro da terra, chamada de Elfos. E os Elfos passam a existir na Terra e também têm corpos longevos, são praticamente imortais. Detalhe, até então não existia espécie Homo sapiens. Mas eles eram inferiores ao Maiar e inferiores aos Ainur, mas também longevos. Começaram a conviver com as raças cósmicas que aqui já existiam, mas também se perguntavam: mas por que nós fomos criados? Os Ainur diziam: não, é um plano do nosso pai. E Anur, Maiar e Elfos foram vivendo e foram criando outros seres diferentes deles, também pensantes. E diversas espécies pensantes passaram a existir na Terra. E passava-se 1 ano, 5 mil anos, 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos, e essas espécies se perguntando: mas o que isso significa? Aí um disse: vocês viram aquele macaquinho? O macaquinho morre, que inveja! Os insetos aqui nesse mundo morrem, as baratas, mas a gente não. Que saco, cara! Aí rezaram para Ilúvatar. E Ilúvatar, então, na sua planificação para esse mundo, resolveu então criar uma outra espécie que vivesse menos. Pois que estava todo mundo reclamando que ninguém morria. E assim Ilúvatar, numa nova tentativa de criar uma raça parecida com os elfos, que existem somente para agradecer, ter amor e gratidão a Ilúvatar, criou uma raça chamada Homo sapiens, que morria mais cedo. Chegamos ao final do nosso programa e da primeira parte da palestra Vivendo a Era do Espírito com Jean Bauelan. A todos vocês uma excelente final de domingo, uma excelente semana, e que possamos nos encontrar para o final, ou para finalizar essa palestra,
no próximo domingo com mais um Projeto Orbon, sonhando e trabalhando por um mundo melhor. Até lá. Você ouviu Projeto Orbon, um projeto vinculado ao Grupo Atlan. Projeto Orbon.